Daniel capítulo 1, do versículo 1 até o verso 8. Amém, queridos? Diz a palavra de Deus assim. Quero pregar nessa noite sobre determinação e os seus resultados. Diz a palavra de Deus assim: no terceiro ano de Joaquim como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém com seus soldados e cercaram a cidade. E Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse aquela cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. E o rei Nabucodonosor levou os seus objetos para a Babilônia, mandou colocá-los no templo dos seus deuses, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou as penas, o chefe do serviço do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros que vieram da Babilônia, israelitas, alguns jovens das famílias do rei, que também eram de famílias reais, ou seja, de famílias nobres. Todos eles, verso 4, deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deveriam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir o rei no palácio. Precisavam aprender a língua e estudar os escritos babilônicos, eles que eram hebreus. O rei mandou também chamar os jovens israelitas para que recebessem todos os dias a mesma comida, o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. E depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o serviço no palácio. E entre esses foram escolhidos alguns. Vamos falar quem são? Daniel, Ananias, Misael, Azarias, todos eles da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, trocou o nome deles, que chamou de Belsassar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Verso 8. Aleluia. E vamos ler juntos, verso 8, como está no telão ali, bem forte. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Pode se sentar, queridos. Nós vemos essa história aqui, a história de Daniel, ou como foi mudado o nome dele, Belsassar, né? Que ele foi levado de Israel para a Babilônia, quase 2.000 quilômetros de distância. O rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invade agora Israel e saqueia a cidade, saqueia as famílias, pega os filhos das famílias nobres, junto com outros escravos, e levam para a Babilônia. E dentre esses foram então Misael, Azarias, Ananias e Daniel, que foi mudado o nome para depois, lá deram o nome dele para Belsassar. Gente, e nós conhecemos alguma coisa de Daniel através do próprio livro de Daniel, nas suas profecias, que estão incluídas na Bíblia, não é? E Daniel significa aquele que é julgado por Deus, ou Deus assim o julgou, ou ainda Deus é meu juiz. Mais ou menos aí significa o nome de Daniel. E quando na narrativa Daniel fala aqui que ele era jovem e foi levado cativeiro, escravo para a Babilônia, onde ele foi educado no pensamento caldeu. No entanto, nunca se converteu, presta atenção, Daniel nunca se converteu aos princípios do pensamento caldeu, não é? Ele continuou servindo Deus Yahvé, o Deus de Israel, o Deus Jeová. E ele interpretou sonhos de reis, tornando-se uma figura preeminente, importante no palácio, mesmo onde ele era escravo, lá na corte de Babilônia. Eventualmente tinha visões, Deus dava visões apocalípticas para ele. Nós podemos ver que algumas delas foram interpretadas por ele, como também as que estão lá, que Deus mostra para ele, que a gente conhece mais como as 70 semanas
de Daniel. E as 70 semanas, elas, na realidade, quando você pega o livro de Apocalipse e pega essas visões e profecias de Daniel, elas se encaixam, né? Então veja que Daniel, ele propôs no seu coração, e eu quero falar com vocês nessa noite sobre a determinação e seus resultados. Ele propôs no seu coração, ou seja, ele decidiu firmemente, não é? Não se contaminar com as iguarias do rei. O que é uma pessoa determinada? O que é uma pessoa determinada? É uma pessoa que tem objetivos e ideais. Não é uma pessoa que decide uma coisa hoje, outra amanhã. Não. Uma pessoa determinada, em primeiro lugar, ela tem foco. Ela sabe o que ela é, ela sabe do que ela precisa e ela sabe onde ela quer chegar. Eu estou dizendo para você nessa noite que Deus quer que você saia daqui entendendo que você precisa ser uma pessoa determinada, com objetivos e ideais, não é? Então, as determinações são baseadas em primeiro lugar em princípios, não em situações de aqui e agora. Eu vou repetir. As determinações são baseadas em primeiro lugar em princípios, não são negociadas com situações que pode vir aqui, ou amanhã, ou agora, ou depois. Não. Determinação. Hoje eu sou uma coisa, amanhã eu sou outra, daqui a pouco eu não volto a ser mais nada, sei lá. Não, isso não é determinação, não é? Veja que Daniel, com mais ou menos de 15 a 17 anos, era essa a idade que ele tinha, quando ele foi levado de uma origem nobre, não é? Ele que era de uma origem real, em Israel, ele foi levado para quase 2.000 quilômetros de distância. Todas as circunstâncias eram contra ele. Primeiro porque ele já estava indo como escravo. Ele estava indo preso. Então, mas ele levou com ele aquilo que ele aprendeu com seus pais. Eu disse para alguém essa semana que o filho é produto seu, ou seja, você gerou, não é só gerou numa situação de gestar e gerar, não. A educação do filho é produto seu, não é? O filho, mas meu filho é terrível. Em algum momento você não soube fazer com que isso fosse legal, não é? Então veja que Daniel no capítulo 2, verso 23, olha o que ele fala com relação aos pais. Eu te louvo, ó Deus dos meus pais. Ou seja, ele estava em uma situação adversa, ele poderia se corromper com aquele povo, mas ele olha agora os seus princípios, aquilo que foi ensinado para ele de berço, aleluia. Ele fala, eu te louvo, ó Deus dos meus pais, e te dou graças, porque me deste sabedoria e força. Amém? Então veja que ele tinha um referencial, o referencial eram os pais dele. Então, meus irmãos, a influência dos pais, os pais são os arquitetos e os construtores das famílias. Os pais transferem para os filhos as heranças hereditárias, sociológicas, biológicas, religiosas, tanto para o bem como para o mal. O problema é que nós perdemos, na realidade, por essa geração promíscua, essa geração terrível que nós estamos vivendo, que querem tirar de nós o pátrio poder, que as ideologias querem falar nas escolas aquilo que nós falamos, o contrário em casa, e se falamos, né? Porque às vezes não conversamos em casa sobre isso. E aí o seu filho fica mais tempo, bem mais tempo, fora da sua casa, dentro de uma sala de aula, do que na sua casa, e no tempo que está na sua casa, você não conversa com seus filhos. Mas aqui, Daniel tinha um princípio. Ele fala, obrigado Deus dos meus pais. Você imagina o coração de Daniel, de um jovem, longe de pai, longe da mãe, longe dos irmãos, longe dos amigos. Imagina numa terra estranha, tendo que servir alguém que ele não quer servir, tendo que sorrir para alguém que ele não quer sorrir, mas dentro do coração estava a palavra de Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém, queridos? Então, que filhos nós estamos produzindo?
eu quero dizer para vocês que Daniel tomou 3 decisões. Eu quero falar das 3 aqui para vocês. Aconselho a todos aqui tomar essas decisões. Isso implica não só no texto, como também no contexto que nós vamos dizer aqui. Eu estou apenas numa introdução dessa palavra nessa noite. A primeira decisão de Daniel, ele percebe onde ele está chegando, e o rei queria que aqueles jovens formosos da linhagem real, fossem servir ele depois de 3 anos que forem ensinados, educados na linha dos caldeus. O rei fala, olha, quando o rei fala para dar a comida dele, do que via no banquete para ele comer, o rei não estava sendo ruim. Na realidade, o rei chama o chefe dos eunucos e diz assim, olha, você vai dar o melhor para eles. Só que aquele melhor que estava sendo entregue lá, era o melhor sacrificado a ídolos. Era o melhor que não tinha nada a ver com aquilo que Daniel acreditava. E às vezes, nós perdemos o princípio, e negociamos princípio por uma situação momentânea. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu posso dizer para você, não negocie aquilo que Deus colocou no seu coração. Não venda aquilo que está preparado para você. Ah, pastor, mas estou passando dificuldade. Ah, pastor, mais isso. Ah, pastor, mais aquilo. Aí alguém te oferece alguma coisa fora da legalidade, fora do que a palavra de Deus diz, fora do que a lei diz, e você aceita por aquele momento. Não. Você deve ser fiel aos princípios que Deus colocou no seu coração. Então, em primeiro lugar, a primeira decisão de Daniel, conforme a educação que ele recebeu dos seus pais, a primeira de não se contaminar. Ele decidiu, eu decido que não vou me contaminar com as comidas da Babilônia, pois elas são oferecidas a demônios. Daniel quis dizer, tudo aquilo que me afasta de Deus eu não quero. Tudo que interfere na minha felicidade com Deus, eu não quero. Tudo que estraga a minha história de vida com Deus, eu não quero. Eu decido. Entende? Qual é o problema que nós estamos vivendo hoje, irmãos? Nós estamos vivendo hoje um evangelho que é pregado através de coaches. Pessoas estão pagando para ouvir que você vai ser uma bênção, que você vai ser usado por Deus, que você não sei o quê. E as pessoas estão ouvindo aquilo que querem falar, mas não é o evangelho que transforma, não é o evangelho que faz a pessoa refletir e dizer, eu quero mais de Deus para a minha vida. Apenas quero o que Deus pode oferecer para a pessoa. Isso não é de hoje. Jesus uma vez cura 10 leprosos. Leprosos daquele tempo era uma doença terrível, onde esses homens não poderiam estar na cidade, porque era uma doença que contaminava. E aí o que acontecia? Eles precisavam ficar longe da cidade, porque eles ficavam fora da cidade para não contaminar outras pessoas. E eles encontraram com Jesus, e Jesus curou aqueles leprosos. E eles saíram correndo, entraram na cidade, a pele limpa como a pele de um bebê. Quantos voltaram para agradecer? Quantos? Um só. Isso não é de hoje. Nós estamos pregando um evangelho que infelizmente é fast food. Um evangelho que só sacia rapidamente a fome naquela hora. Mas eu estou te oferecendo um evangelho nessa noite. Aleluia. Como Jesus falou para aquela mulher que estava à beira de um tanque ao meio-dia, se escondendo da população. Ninguém vai buscar água ao meio-dia. O sol está no pino, no centro. Imagina você carregar potes de água. Meio-dia. Aquela mulher se escondia da condição social dela, porque ela tinha uma vida totalmente errada. Mas ela se encontra com Jesus, que queria dar água para ela. Mulher, a água que eu tenho para te dar é a água que salta para a vida eterna. Jesus quer que você sirva a Ele, não apenas por aquilo que Ele pode te dar. Ele já falava, vocês estão me seguindo. Falou um dia num versículo, ele disse, olha, vocês vêm atrás de mim e me seguem somente por aquilo que eu posso dar para vocês, porque eu dou comida para vocês, porque eu curo os enfermos. Não, Jesus quer que você seja dele. Quando você orar o Pai Nosso de verdade, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Reino é governo. Governa em minha vida. Governa em minha vida. Governa a minha vida. Seja feita a tua vontade. Governo de novo, assim na terra como no céu.
governo. Se tem uma coisa maravilhosa que tem gente que não quer ser governado, né? Não quer. Mas se tem uma coisa maravilhosa que tem é ser governado. Porque quando alguém manda você, ele decide. E quando ele decide, ele se responsabiliza. E ele fala para um homem, um profeta: vai, não te mandei eu, tão somente esforça-te. Amém? E aí, meus irmãos, muitos crentes hoje estão preocupados, que deveriam na realidade influenciar no meio social para o bem, e às vezes não influenciam ninguém, não é? Quantos políticos se corrompem, crentes, com a vaidade do poder? Quantos se corrompem com a vaidade do dinheiro? Quantos se corrompem com as vaidades desse mundo? E às vezes dá até vergonha de falar que tal pessoa é evangélica, não é assim? Mas quando você entender que tudo em você vai bem dizer o santo nome do Senhor, as coisas vão mudar na sua vida. Pastor, eu sei que a gente está aqui querendo fazer uma troca. Eu fico forçando aqui não dizer isso. A gente quer fazer uma troca. Senhor, pastor, mas Deus podia ver minha conta bancária, Deus podia ver aquilo, Deus podia ver aquilo. Ele pode ver tudo. E quando ele fala que lá nos céus as ruas são de ouro, não quer dizer que lá vai ter ouro mesmo. Não, é um sentido figurado. Porque que é ouro para Deus, meu irmão? O que é ouro para Deus? Para que Deus está preocupado com ouro? Primeiro, ele não precisa comprar nada, tudo é dele. Se ele quiser fazer ao som da sua voz, ele faz. O que ele quer dizer para você nessa noite, quando ele fala de ouro, ele fala: viva na minha dependência, porque eu cuido de você. Eu sou o dono do ouro e da prata. Olhe para os lírios do campo, coisa mais linda aquele lírio. Eu viajo muito por aí com aquela minha Kombi Home, né? E vejo cada coisa linda no meio do nada. E olha, fala para minha esposa: olha que coisa, que planta linda, quem plantou aquilo ali? A palavra de Deus diz: olhe para os lírios do campo, que ninguém plantou, mas Ele cuida. Olha para os pássaros, que não tem senhor, não tem dono, mas Ele cuida. Presta atenção, você é obra-prima de Deus. Você é a coisa mais importante que Ele fez. E todas as outras coisas Ele usou a voz, mas quando Ele foi fazer o ser humano, Ele usou as mãos. Obra das mãos. Não deixe Satanás falar na sua mente que você não é ninguém, que você não é nada. Você é um cidadão dos céus. Você é escolhido dele. Você é a geração eleita. Pastor, mas por que eu estou passando por isso? Calma, não é? Primeiro nós precisamos decidir servir a Deus. E aí eu quero ser bem mais enfático nisso. Eu falei isso hoje quando eu estava dando aula para alguns irmãos do curso de liderança. Que nós podemos fazer qualquer coisa nessa vida. Qualquer coisa nós podemos fazer nessa vida. E podemos ter qualquer ação nessa vida. Aí fica a pergunta: qual é a motivação? Ou seja, qual é o verdadeiro motivo de que você está fazendo aquilo? Entende? O que está te motivando aquilo? Às vezes a motivo é o dinheiro. Evidentemente que se eu estou trabalhando numa empresa, por mais que eu acho que o meu patrão é o Brad Pitt, que agora está velho ele, né? Ficou feio o Brad Pitt, né? Esse dia eu vi a foto dele, assustei. Eu tinha uma imagem dele mais bonita. Por mais que o meu patrão seja o Brad Pitt, né? Eu posso até falar que ele é lindão. Ô, patrão, o senhor é lindo, hein? Né? Mas é porque eu estou interessado em trabalhar ali e ganhar um dinheirinho. E alguém pode chamar isso de puxa-saco, chama como quiser. Não é? A minha motivação é servir ali em troca de um dinheiro. Eu estou vendendo o tempo da minha vida. Por isso administre aquilo que Deus coloca na sua mão. Você está vendendo o tempo da sua vida para uma empresa. Eu dei os meus melhores anos da minha vida, eu dei a minha mocidade para a polícia militar e para os cidadãos do estado de São Paulo. Os melhores anos da minha vida, as madrugadas, as noites em pé, o sofrimento das pessoas que a gente assistia e toda sorte de mazelas. Os melhores anos da minha vida ficaram lá. Hoje me sobra uma cirurgia no joelho, uma dor aqui, uma barriguinha mais ou menos, que faz parte também, se não tiver. Diz que pastor que não tem barriga, não é pastor? Né? Então faz parte do uniforme. Então vejam que
Com isso eu quero dizer para você qual é a verdadeira motivação. Eu quero que vocês entendam, não sei se vocês estão entendendo, que Deus ele está vendo o teu coração, o porquê você está fazendo isso, ou porquê você está aqui nessa noite. Por que eu estou aqui nessa noite? Eu estou aqui nessa noite porque eu gosto de cantar. Eu estou aqui nessa noite porque eu gosto de cantar. Desculpa, está perdendo tempo. Mas quando você entrar aqui nesse lugar, Senhor, eu vim neste lugar, eu vim render um culto a Ti, eu vim Te adorar. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o Teu santo nome. É Ele quem perdoa todos os teus pecados, que sara as tuas enfermidades. É Ele que redime a tua alma do mal. É Ele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Está forte o negócio hoje, hein? Aleluia. Eu decido. Porque às vezes muitos de nós e muitos dos nossos filhos, às vezes deveriam influenciar, somos influenciados. Porque muitos filhos foram criados na igreja e estão terminando as suas vidas no presídio. Eu tenho 2 irmãos que trabalham, são policiais penais, e eles falam que a grande maioria daquelas pessoas que estão ali são filhos de crente. E se você der uma olhadinha nos rap, ou nos rap das músicas que fazem dentro do presídio, minha mãe está orando por mim, e eu estou aqui na sombra de um HK, e não sei o que lá. Tudo filho de crente. À noite você vê os hinos sendo cantados dentro das celas, as orações. Eu sei que nós estamos muito focados na igreja, mas foque na sua casa. Salva a sua casa. Salva a sua casa. A igreja começa na sua casa. A igreja começa na sua casa. Nós estamos preocupados e queremos um avivamento, mas como nós queremos um avivamento sem arrependimento, não tem avivamento sem arrependimento. E quando você entender e dizer, Senhor, olha para mim. Tem uma canção assim: olha para mim, Senhor, olha para mim, pois eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar. Aí será que você pode cantar assim? Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu imagino Daniel, um jovem de 17 anos, longe de casa, longe da família. E quantas vezes ele orou a Deus, Senhor, olha para mim, porque não sabia o futuro, não sabia o que vinha. Mas quando o rei quer tratar ele bem com a comida dele, ele faz um acordo perigoso. O chefe dos eunucos falou, olha, rapaz, vocês são doidos, cara. Imagina se eu não der essa comida para vocês, e no final de 3 anos vocês não estiverem bem fisicamente. Como é que vai ser isso, cara? O rei manda me matar. Ele falou, faz um teste com a gente, faz por alguns dias pelo menos. Misael, Azarias e Ananias e Daniel, e foi feito um acordo com o chefe dos eunucos, e ele começou a tratar eles com a comida que não era do rei. E ele começou a observar que eles estavam formosos, uma pele bonita, melhor que os outros, porque tinha vários, não é? Eu quero dizer para você que às vezes nós não estamos com a comida muito boa. Hoje um irmão disse assim, olha, vem almoçar comigo, e disse, olha, é coisa simples, hein? Eu falei, meu irmão, se tiver arroz e feijão e um ovo, eu
vou, porque o que importa não é a comida, mas é a companhia. Se Deus está com você, se Jesus está na tua vida, aleluia, até aquilo que você come, Deus faz com que tenha as proteínas que às vezes você não pode ter. Eu fui criado vendo pessoas comendo coisas boas, e aquilo me dava água na boca. Eu não tinha condição de ter uma boa comida. Antigamente falava de uma bengala de pão, hoje fala baguete. Minha mãe cortava em rodelas para os 4 filhos. Era uma rodelinha para cada um, com pão com manteiga para ir para a escola. Quando tinha um ovo no meio era maravilha. Eu ia comer atrás da escola, porque naquele tempo tinha ricos e pobres na mesma escola. Os ricos comendo bem na cantina e nós olhando. Sopa de couve com fubá, comi muito aquilo. Não vi a hora de chegar sexta-feira, porque tinha ou uma canjica ou tinha arroz doce. Mas depois inventaram de dar leite de soja na sexta-feira, disse que era bom para os meninos, para as crianças. Aí me lascou, porque aí não tinha mais a coisa boa da semana. Mas eu estou aqui. Mas eu estou aqui. Aleluia. E às vezes nós estamos sendo influenciados por coisas que passageiras. E o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou deixar me dominar por nenhuma delas. E ele continua no 1 Coríntios 10 e 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Oh, irmão, pensa bem, é lícito? Ah, é legal. Olhei, analisei, é lícito. Convém? Não convém. Edifica? É lícito, convém? Aí vem a terceira pergunta: edifica? Não edifica. Não, larga para lá, estranha, pai. Larga para lá, perde tempo com isso não. Tenha fome de Deus. Tenha fome de Deus. Ontem eu falei aqui no culto que os jovens, e eu fui profético que eu falei aqui ontem, que Deus vai levantar vocês, porque nós não temos vendo mais geração de jovens com fome de Deus, com vontade de Deus, e sair falando de Jesus. Olha que coisa linda, irmãos, o jovem falando de Jesus. Então a menininha de 14 anos, à época, vocês devem ter visto esse vídeo, que chamaram ela para falar na ONU. Ela conseguiu falar todas as verdades que nenhum adulto tinha coragem de falar, e todo mundo ficou de boca aberta, a menina daquela falando as verdades para aqueles governantes que ali estavam na ONU, com propriedade que vem de um pré-adolescente ou de uma adolescente. Entende? Eu falei para eles que eu preguei o evangelho do Senhor Jesus num púlpito aos 12 anos de idade, no culto de criança. E lá estava um vizinho meu que minha mãe chamou, disse que eu ia pregar, e ele falou: vou ver esse moleque pregar. E nem crente era, foi lá ver, né? E ele se converteu e hoje é um pastor na Bahia. E eu fiz apelo aquele dia lá. Lá veio ele para frente. Aleluia. Deus não tem compromisso com a circunstância. Não negocie os seus princípios, irmãos. Sabe o que pode te dominar? Sabe o que pode te dominar? O apóstolo Paulo falou que nem todas as coisas me convêm. Tem coisas que convêm, mas eu não vou me deixar que nenhuma delas me domine. Sabe o que pode te dominar? Aquilo que não te edifica. Aquilo que não te edifica pode te dominar. Presta atenção nisso. A carnalidade te domina, a prostituição, a mentira, o cigarro, a pornografia, os prazeres dessa vida dominam as pessoas. E aí a pessoa se vê no emaranhado e não consegue sair. Domina. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus quer te libertar. A Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas às vezes a verdade não liberta, ela nos confronta. E quando nós olhamos para a verdade, puxa, eu até queria mudar, mas ou eu não quero, ou eu não consigo. Se você estiver no eu não consigo, tem alguém aqui que vai tomar você pela mão, vai fazer você levantar. Aleluia. Eu não consigo, ótimo. Você quer? Quero, mas eu não consigo. Jesus te ama tanto que Ele vai te tomar pelas mãos dessa noite. Olha que Pedro diz em 2 Pedro capítulo 2 e verso 19: porque de alguém que é vencido, de tal também se torna servo. Gente,
O homem faz prédio. O homem faz prédio, eu não sei quantos andares. Eu nem sei falar qual o maior prédio do Brasil. Sei lá, ao lado. Acho que tem o maior prédio do mundo, está em Dubai, é isso? Quantos andares tem? Alguém sabe? Quanto? 832 andares. Eu não tenho nem noção do que é isso. Eu não tenho nem noção do que é isso. O homem faz prédios fabulosos e altos e é dominado por uma ervinha. É dominado por um pedaço de papel. É dominado por uma pornografia. É dominado por uma porquinha que leva ele para o suicídio, para a desgraça. Não é? Nessa noite Ele quer te libertar. Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 17, verso 17 diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. E João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não creio em regras para santificar ninguém. Eu não creio que a palavra tem que ser pregada para os nossos filhos fora daquilo que está na palavra de Deus. Eu não creio que existe aqui que eu tenha que dizer para as pessoas o que é pecado, o que não é pecado. Eu não sou alguém que cria lista de pecado. Não precisa ninguém falar nada, porque o Espírito Santo que está aí, Ele fala com você, Ele alerta você. O problema é que às vezes a gente não ouve, mas esconda a palavra de Deus no teu coração, para você poder entender e discernir quando o Espírito Santo de Deus fala com você. No Salmo 119 e verso 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Viva a palavra, se alimente da palavra, e eu tenho certeza que Deus vai mudar essa história na sua vida. Eu sei que nós estamos aqui vivendo um tempo que nos é dada essa oportunidade de estar aqui nessa vida, mas não precisamos estar pegados nessa vida, não. Nós estamos amando demais. A casa que você mora hoje, daqui a 100 anos, vão ter pessoas lá que você nem sabe quem são aquelas pessoas. E daqui a 150 anos, então piorou. Então você vai, se você pudesse passar, você, mas quem que é esse povo que eu nunca vi que está morando aí? Esse carro que você anda, se existir, vai estar no museu. Mas se você aceitar o Senhor Jesus nessa noite, eu quero te oferecer muito mais que isso aqui. Eu quero te oferecer a vida eterna em Cristo Jesus. Eu brinquei ontem e disse que daqui para frente é só para trás. É verdade. Eu não vou ter o mesmo número de anos que eu tive em aniversário até agora. Daqui para frente é só para trás mesmo. Agora quando vocês baterem palminha eu vou ficar triste, porque eu posso deixar vocês a qualquer hora. Mas fico muito feliz. Lembre-se do que eu estou dizendo hoje. Ficarei muito feliz, porque eu estarei com Ele na glória. Aleluia. Aleluia. Coisa linda e gostosa é você estar no enterro de um crente. Eita, pastor, você está doida? Estou falando para você, ué. Dura que você conhece e não sabe se aquela pessoa foi salva em Cristo Jesus. Já me chamaram para fazer um ato fúnebre. E eu falei: Jesus, como é que eu conforto esse povo? Aí eu comecei a pregar para o povo. Não falei do morto não, porque o morto não valia nada. As viúvas, acho que não vi a hora de enterrar ele. Não é? E às vezes o morto a gente chora assim para não ficar chato, né? Por isso que antigamente tinha as carpideiras, a mulher que pagava para chorar. Hoje não tem mais. Se tivesse, ia ganhar muito dinheiro, hein, gente? Olha a profissão que está em falta aí, carpideira. Viu? Escanela e raio. É assim mesmo. 1 João capítulo 2, verso 15 a verso 17. O apóstolo fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Aí ele fala: não se apegue nisso, porque aí no verso 17 ele fala assim, ó: viu, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, o que acontece com ele? Aí eu vou chegar lá nos céus,
e vou encontrar você. Ô, Ricardo, você está aqui. Ô, você está aqui. Luiz, ai! Como é que é isso aí? Pensa no cara que não sabe letra de hino. Doces palavras te direi. E agora? Ai, coisa linda, gente. Me arrepiou aqui agora. E que acontece isso? Aumenta o microfone. O povo em casa ouve esse povo cantar lá. E ao redor de hã? O que você procura? Ora abaixo de anda lá. Aleluia! Imagina você ouvir assim, ó: vinde benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do século. Entra. Você vai dizer: Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. E agora? E quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, gritarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Aleluia. Oh, irmãos, aleluia. Daniel estava num momento difícil, conturbado. E quando nós conhecemos a história dele, a gente sabe o final, mas ele não sabia, porque ele estava vivendo. Hoje nós temos a história, mas ele não tinha a história, ele estava na história. E aí, a segunda decisão de Daniel, primeiro foi de não se contaminar. Eu decido não me contaminar com as comidas do rei. A segunda decisão, eu decido que eu não vou me relacionar com qualquer pessoa. Eu vou escolher meus amigos. Ninguém disse que é amigo, ou ninguém disse que é meu amigo, se eu não decidir que sou ou deixo de ser amigo. Eu que decido quem são os amigos. Meus irmãos, e aí quando você vai em Daniel capítulo 1, do verso 3 ao verso 4, e diz assim: trouxe aos escravos alguns filhos de Israel, da linhagem dos príncipes, jovens que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos de boa sabedoria, doutos na ciência, entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para assistir o rei no palácio. E Davi escolheu apenas 3 amigos: Ananias, Misael e Azarias. Interessante que esses 3 amigos decidiram também não se contaminar com as comidas do rei. Com que é ou com quem que nós estamos andando? Veja aqui que eram 4 jovens que Deus deu conhecimento, inteligência. Estou lendo Daniel capítulo 1, verso 17. E Deus deu para Daniel, na realidade, a visão de interpretações. Então, quem são os meus amigos? Com quem eu estou andando? Nós temos que fazer uma escolha. Às vezes você que está querendo namorar, para mim, namoro é para casar. Já começa a namorar com 15 anos, não vai casar com 16. Já começa errado. Já está errado. Está na fase de estudar, buscar conhecimento para realmente um dia casar, não é? Mas se esse seu namorado
te afasta de Deus, está errado. Se essa pessoa não completa a sua espiritualidade em Deus, está errado. Se esse amigo que você chama de amigo não traz nada de bom espiritual para você, está errado. Quem são os seus amigos? Quem são os seus amigos? Então a palavra de Deus diz duas coisas antagônicas e opostas, não é? Em Provérbios 18, verso 1 fala assim, olha o que fala: aquele que se isola insurge-se contra a sabedoria. Então, ou seja, você não pode estar sozinho, você tem que ter amigos. Mas olha o que diz o verso 24: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado que o irmão. Você pode ter amigos, dê uma olhadinha, você não pode estar sozinho. Que quem anda sozinho é tolo. Aqui fala que é falta de inteligência, vai contra a sabedoria. Ah não, pastor, eu sou sozinho. Você é sozinho porque você é chato mesmo, que ninguém quer ser teu amigo. Tem gente que é tão chato, aí ele fala, por isso que eu não tenho amigo, porque olha, e não, porque você é chato mesmo. Entendeu? Você é chato. Porque se relacionar, gente, está tendo muita andança aqui na igreja, tem que começar uma coisa errada aí. Eu não faz nem meia hora que eu estou falando. Se não se relacionar, significa ouvir, significa ser flexível em alguns momentos. Ué, quem é casado aqui bastante tempo sabe o que eu estou dizendo, não é? Quantas vezes a gente é flexível, não é? Dá uma olhadinha no bambu, né? Dá uma olhadinha na palmeira, aquilo sobe, vem o pé de coco, aquilo é alto para bum, vai e some lá, aquilo o vento vem, cara, você vai, agora quebrou, vai, daqui a pouco sobe, não é? Daqui a pouco sobe. Então, minha gente, se você não for flexível, você quebra. Simples assim. Então aqui Provérbios 18 diz assim, duas coisas antagônicas: você que não tem amigo, você se insurge contra a sabedoria. Ele é bem educado, chama você de burro mesmo. Essa que é a verdade. Se você ler com calma, está dizendo isso aí, né? Mas fala que você tem que ser inteligente para escolher os teus amigos. O apóstolo Paulo tinha amigos, né? 1 Coríntios capítulo 8, verso 23, ele fala que Tito era um amigo dele, companheiro e cooperador. Filipenses 2, e verso 25, ele fala de Epafrodito, que ele chamava de meu irmão, cooperador e companheiro. Paulo tinha vários amigos, ele relata na palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 1, verso 16, ele fala assim, que o Senhor abençoe a casa de Onesífero, que era um outro amigo, porque muitas vezes você me ajudou e não se envergonhou das minhas cadeias. Porque Paulo vivia preso, e ninguém quer ser amigo de preso, sim ou não? Sim ou não? Mas o tal do Onesífero, quando Paulo sai da cadeia, ele recebia Paulo. Paulo foi preso várias vezes por causa do evangelho. Eu costumo dizer que amigo não é aquele que está sempre com a gente. Amigo é aquele que quando a gente precisa está à disposição. Eu tenho amigos que às vezes demora a falar, mas se eu falar para ele, eu preciso de você, está ali, não é? Então, queridos, quando Deus leva, em terceiro lugar, quando Deus leva Daniel para a Babilônia, e foi uma permissão de Deus, Deus levou Daniel para fazer a diferença na Babilônia. Onde você quer chegar? Será que onde você está, na adversidade, você pode se mostrar melhor? Sabe qual é o nosso problema? Nós entendemos o nosso compromisso com Deus, e aí a gente fica reclamando, né? Ah, pastor, eu fui rebaixado de cargo. Aí você estava contente no seu cargo, você foi rebaixado. Você começa a fazer tudo relaxadamente. É o contrário, você vai fazer melhor. Aí você vai fazer melhor. Você vê que Daniel, gente, a história é muito grande, mas nem tem tempo de terminar hoje essa mensagem. Mas Daniel, Deus leva ele num patamar para ele governar um escravo, hein? Presta atenção, 40 províncias. Governador de 40 províncias. Ele podia ter toda a mágoa do mundo, ele podia estar chateado, ele podia estar destruído emocionalmente, mas ele tinha foco, tinha determinação, ele conhecia o Deus que estava com ele. Só uma historinha dele aqui para você entender. O rei faz um edito porque ele nunca deixou de orar. Ele orava várias vezes por dia com a janela voltada para Jerusalém. E sabe aquele horário
ele era correto, íntegro, ele ia lá e orava. E começou, normalmente assim, né? Inveja, né? Sabe como é que é? Esse cara aí, ele está escravo, agora está governando, e o rei tem maior confiança nele. E a gente não acha, a Bíblia fala que ele era homem honesto, não se achava nada contra a integridade de Daniel, nada, tentaram de tudo. Quem sabe ele rouba um pouquinho lá do tesouro do rei, quem sabe nos impostos, nada. Aí perceberam que ele era fiel e orava 3 vezes ao dia, com a janela virada lá, uma janela virada para Jerusalém. Vamos fazer aí pegar na vaidade do rei, você faz aí uma estátua, né? E faz aí um edito, e fala para as pessoas orarem para o seu Deus, não é? E aí o rei falou, legal, vamos fazer o edito. E fez lá. E aquele que não orar ao nosso Deus, vai ser jogado na cova do leão. Já prepara o leão, deixa ele pelo menos uma semana sem comer, os leões lá, né? Para que quando cair lá, porque às vezes o leão estava com a barriguinha cheia, não ia comer o cara naquela hora, só mais tarde, deixar para outro dia. Mas deixar o leãozinho preparado para comer, né? E aí o leãozinho está lá preparado, né? E aí o que acontece? Ele faz aquele dito para que nenhum fizesse oração para nenhum Deus, senão Deus da Babilônia. E aí, rei, o senhor não fez lá um edito lá, falando para ninguém orar para nenhum Deus, a não ser o Deus daqui da Babilônia? Eu fiz, mas dá uma olhadinha lá. O tal do Daniel está lá orando lá. Ele não está cumprindo o que o senhor mandou, não. A gente confunde as coisas. Alguém me falou um dia, viu? Mas a lei não sei o que. Eu falei, se a lei foi contra os meus princípios, contra o meu Deus, pode me prender. Não vou cumprir lei coisa nenhuma. A Bíblia fala para nós obedecermos às leis do nosso país. Mas se for contra a palavra, pode prender. Aliás, isso aí não é de hoje, né? Vários cristãos foram mortos por causa disso. E nem sempre toda lei ela é correta. Hitler fez um monte de lei que matou milhares de judeus, milhões de judeus, escravos, negros, mais outros, né? Era uma lei. E daí? Não é? Então, quando ele vai, o rei ficou com muito pesar quando soube o que está acontecendo. Mas Daniel, cara, você não viu aí, Daniel? Mas eu tenho meu Deus, né? Cara determinado. Uma pessoa determinada sabe onde quer chegar. Eu vou ter que jogar lá na cova do leão. Irmão, tem gente que está olhando para a gente, esperando um deslize seu, esperando só sabe como é que é? Só uma brechinha para te jogar na cova. Só a brechinha, não é? E aí chegaram para ele, mas Daniel, agora eu vou ter que colocar você na cova do leão lá, Daniel. Não tem problema, rei. Fazer o quê? Colocou Daniel lá. O rei, a Bíblia fala que o rei não dormiu a noite inteira. O menino que saiu com 17 anos da casa dos seus pais, 2.000 quilômetros, que parecia que tudo estava dando certo. Tem momento na nossa vida que parece que tudo está dando certo, mas de repente está tudo errado. Gente do céu, começa a desabar tudo. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Fica tranquilo, porque Deus opera, irmão. Não dá para saber o poder de Deus se não há adversidade. Se não tem adversidade, não dá para você saber que Ele é Deus. Sabia? Não dá para saber que Ele é Deus. O rei não dormiu a noite inteira, insônia, pensando, matei o cara, e o cara que eu amo, um cara fiel. Ele vai de manhã cedinho, Daniel, será que o teu Deus te livrou da boca dos leões? Daniel capítulo 6, verso 20. Viva o rei, meu Senhor. O meu Deus travou a boca dos leões. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ir até para a cova. Você pode ir para a cova. E às vezes Deus não vai livrar você da cova, mas Ele vai livrar você lá na cova.
Às vezes ele não livra a gente da cova, mas é lá. Eu imagino Daniel, quando chega na frente daqueles leões, o medo, né? O leão olhando para ele. Com o passar do tempo o leão não faz nada. Eu acho que o Daniel já começou a fazer um cafuné que nem gato. Passou a noite fazendo cafuné no leão. O rei ficou tão irado com aqueles caras que pediram para fazer aquele edital, aquele edito, que mandou jogar os caras lá dentro. Rapaz, nem bateu embaixo direito, o leão estava estraçalhando os caras. Estou terminando. Para você ter determinação, em primeiro lugar, você precisa descobrir o propósito da sua vida. Porque você veio a essa terra, porque você está nesse mundo, aonde você quer chegar. Peça a direção do Espírito Santo de Deus, Ele vai te revelar. Em segundo lugar, você precisa ter uma visão do seu propósito. Você precisa enxergar e olhar. Não olhar o que você está vendo aqui agora, um problema. Mas a fé vê o invisível e crê no impossível. O problema está na tua frente, mas eu olho e vejo a vitória. O leão está na frente de Daniel, mas ele via o amanhecer do dia. Aleluia. E ele sendo salvo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Em terceiro lugar, você precisa agir. Quem tem propósito, quem está determinado, precisa agir. Ele disse: eu não vou me contaminar. Uma decisão, não é? O problema é que às vezes nós não queremos chatear alguém. Alguém hoje foi a eleição do Conselho Tutelar, não é? Eu vejo umas conversas tão estranhas. Alguém me pediu voto, eu falei: eu não vou votar nessa pessoa, porque eu vou votar em tal pessoa. Eu podia mentir para você, porque ninguém vai me ver votar lá, né? E falar, tá de bem com todo mundo, né? E falar: olha, conta comigo, opa, tamo junto. Essa conversa de safado. Não, não é assim. Eu não vou votar em tal pessoa, porque eu vou votar no fulano. É uma pessoa que eu conheço, então gosto muito dessa pessoa aí, mas não vou votar nela. Tem que ser sim, não, irmão. O que passa nisso é procedência maligna. Para com esse negócio. Para com mais ou menos. Não tem mais ou menos, não. Ou é ou não é. Não existe meio grávido. Não existe meia salvação. Ou você vai para Deus, ou vai para o inferno. Não existe mais ou menos. Aleluia. Toma cuidado. Em quarto lugar, eu disse que em primeiro lugar, que quem tem determinação sabe onde quer chegar. Descobrir o propósito da vida. Agir. Em quarto lugar, o hábito, o costume, a repetição. Daniel comeu chuchu, abóbora, sei lá se tinha, tomate por 3 anos. Com a disciplina, foi repetição. Mas ele não se contaminou com a comida do rei. Mas lá adiante, no Daniel capítulo 6, verso 10, Daniel orava 3 vezes ao dia, se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus, como também ele sempre fez. O cara que governava 40 províncias. Deus quer que você seja grande, mas Ele quer que você seja grande nele. Que você nunca perca o referencial da adoração. Eu estava dizendo hoje, no curso de líderes, nós estávamos no data show ligado, igual esse aparecendo ali, com aquele ali. Bonito, está aparecendo a imagem. Eu falei assim: somos nós. Lindo, maravilhoso, está lá a imagem. Mas tira da energia, desliga a energia dele. Não serve para nada. Você tem que ser o canal de bênção. Seja ligado em Cristo Jesus. Seja ligado em Cristo Jesus. Que a sua vida vai mudar. Em quinto lugar, molde o seu caráter. O hábito, presta atenção, vai mostrar quem é você. O hábito vai mostrar quem é você. O caráter é aquilo que nós somos. O hábito é uma repetição de qualquer coisa, mas o caráter é aquilo que eu sou, não é? Olha o caráter de Daniel. Eu disse para vocês, Daniel 6, verso 4: não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa, porque ele era fiel. O hábito criou o caráter. Eu já tive condição difícil,
E entendo que Deus me levou a essa condição de precisar pegar R$5 para comprar leite para minha filha. Eu podia chegar numa boca de fumo e pegar R$5.000, mas o caráter, o temor a Deus, não era temor aos homens. Não retire de mim o teu espírito, só isso. Davi orava assim. E Davi foi muito mais errado que Saul. Saul, ele fingia que se arrependia, com medo de perder as guerras em Israel. Davi, ele errava, ia para trás do trono, se vestia de qualquer coisa, roupa de saco, tirava a indumentária e as roupas caras de rei, e dizia: Senhor, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Você precisa caminhar com Deus. Aonde você vai, Deus tem que entrar com você. Aonde você sai, Deus tem que sair com você. Para onde você olhar, Deus tem que olhar com você. Que Ele seja os teus olhos, que Ele seja a tua vida, que Ele seja todo o seu ser. E aí você vai ver, meu irmão, você vai ver realmente, você vai ver você prosperar, você vai ver, aleluia, as coisas acontecerem na sua vida. Não dá mais para a gente ter um evangelho tão fraco, de pessoas tão fracas, de pessoas que não entendem, que só esperam Deus nessa vida. E a própria palavra de Deus diz que se nós esperarmos Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Nós esperamos Ele nessa vida. E vou citar um outro texto: se você fizer a vontade de Deus nessa terra, você vai comer o melhor dessa terra. Você está entendendo? Estou citando a palavra, e a palavra tem poder. Aleluia. Pastor, porque eu estou passando por isso? Calma, Deus está tratando você. Eu sei que quando a gente está num negócio é complicado, parece que a gente não sai nunca. Meu Deus, parece que a noite da cova do leão, eu acho que aquela noite para Daniel foi a noite mais longa da vida dele. Ele não podia cochilar, ele não podia confiar naqueles leões que ali estavam. Deve ter sido terrível. Que noite. Aleluia. Aí quando eu olho para a palavra de Deus, um versículo diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí outro texto diz assim: o sol da justiça há de raiar. Aí fala que ele é a estrela d'alva, é a primeira estrela que brilha, que aparece e vai dizendo: vai vencer, vai mudar. Aleluia. Você está se sentindo injustiçado? A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça, porque eles alcançarão a justiça e a misericórdia. Tentaram enterrar você. Quem sabe a sua esposa não te largou, o teu esposo te largou, quem sabe teu filho não está nem aí. Mas quem te ama de verdade está aqui nessa noite. Está aqui nessa noite. Aleluia. Ele quer te curar. Ele quer tirar você desse vazio que você entrou. Porque o homem sem Deus, ele está no vazio. Há uma luz. Há uma luz no fundo do túnel. Eu falei ontem aqui para os jovens que quando a pessoa está precisando de socorro, quando está perdido num lugar, numa mata, num lugar deserto, ele procura uma luz. Numa noite escura ele procura uma luz, porque se tem uma luz é sinal que alguém está lá. A luz não acende sozinha, tem que ter energia, ou tem que ter querosene, tem que ter gasolina, alguma coisa. Alguém está lá. E Deus te trouxe aqui nessa noite porque há uma luz. Ele te trouxe aqui nessa noite porque há uma luz. Você tem dito: Senhor, mas até quando que eu vou nisso aí? Fica tranquilo. Fica tranquilo, porque Ele está cuidando de você. Se coloque de pé. Se essa palavra falou no seu coração, saia do seu lugar. Saia do seu lugar, eu venho aqui, eu vou orar para você. Se essa palavra falou no seu coração, saia do seu lugar, eu venho aqui, eu quero orar para você. Em nome de Jesus. É ação. Tem que ter ação.